Você já pensou que o verdadeiro culpado por trás daquela inflamação crônica, daquele olho seco refratário e das queixas intermináveis do seu paciente que nunca melhoram, pode estar morando na verdade na base dos cílios dele? Durante décadas, a oftalmologia tratou a blefarite por Demodex como uma inflamação inespecífica. Nós prescrevíamos shampoos infantis, compressas mornas, higienização, pomadas antibióticas e a gente torcia para que acontecesse o melhor. O paciente voltava frustrado e nós, muitas vezes, sem muitas opções, escalávamos o tratamento para corticoides, imunomoduladores e ainda assim a gente nunca conseguia resolver de fato o problema. Um artigo recente e robusto trouxe uma verdadeira mudança de paradigma na nossa especialidade. O Demodex deixou de ser apenas um detalhe curioso da microscopia, aquele detalhe que você precisa mostrar para pacientes, falar que é um bichinho, um ácaro, deixou de ser um achado acidental e passou a ser reconhecido como, de fato, um alvo terapêutico primário, real e que é essencial você combater, senão o seu paciente não vai melhorar. Então já fica até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos aprofundar a ciência por trás dessa infestação de Demodex. Eu vou te mostrar tudo que a gente tem aí, desde o mais básico até o mais avançado, o famoso óleo de melaleuca, o que a gente pode ter de evidência sobre ele, indo até qual é o real benefício e quais são as mais novas terapias. Eu vou te dar dicas práticas de como fazer o diagnóstico em lâmpada de fenda em poucos segundos ali, sem precisar epilar os cílios do paciente. E o mais importante, a gente vai discutir as novas moléculas que estão revolucionando a erradicação desse parasita, que tem feito um grande movimento de forma internacional, e as novidades que estão moldando o futuro do tratamento da superfície ocular. Mas antes de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito a trazer um vídeo novo de córnea toda semana, e assim você também não perde as novidades, porque sempre vai chegar para você. Para vencer o inimigo, a gente precisa primeiro entender a sua biologia. Então vamos lá. O Demodex, ele é um ectoparasita obrigatório da unidade pilosebácea, tá? Na oftalmologia, a gente lida com duas espécies principais dele. E as suas diferenças são essenciais para a gente entender a manifestação, porque isso também muda, tá? Não é um tipo de Demodex aí universal. Primeiro, a gente tem o Demodex folliculorum e ele tem, o próprio nome diz, a predileção pelo folículo piloso. Então ele realmente mora no interior do folículo piloso. Ele é o grande responsável pela blefarite anterior clássica, tá? Repleta daqueles colaretes exuberantes, aqueles que a gente vê grudados nos cílios, que o paciente vai ter muito prurido, vai ter incômodo e ele vai perceber muitas vezes. Por outro lado, a gente tem o Demodex brevis e esse é mais complicado, porque ele vive muito sorrateiro, digamos assim, né? Ele se aloja bem profundamente dentro das glândulas sebáceas, glândulas meibomianas, e é difícil de ver. Então aqui vai o primeiro insight, é por causa do brevis, que alguns pacientes não têm colaretes, mas na prática eles têm um quadro severo de disfunção de glândula, tem muito prurido, tem muito incômodo, tem aquele olho seco evaporativo grave, uma inflamação crônica, muitas vezes da pálpebra, e muitas vezes não aparece nada, não aparece aquele sinal clássico, né, o colarete clássico que a gente vê. Então é por conta do brevis. Um detalhe biológico aqui crucial que muda toda a conduta também é o bendito do ciclo de vida desse ácaro, que ele dura entre 14 a 23 dias. Então eles passam ali por fases de ovo, de larva, de ninfa, de adulto. Por isso que no consultório não adianta você tratar por menos tempo. Você precisa de pelo menos 23 dias, que é para você cumprir o ciclo de vida completo desse ácaro. Se durar menos de um mês, no mínimo essa terapia vai falhar. Se você não cobrir esse ciclo completo, pegando os ácaros e os ovos, porque eles vão eclodir, você não vai erradicar a medicação. E isso tem total resposta terapêutica. Você vai ver isso na sua resposta, tá? Também, não caia na armadilha de que a fisiopatologia se resume ao ácaro que fica passeando, fazendo prurido por andar na margem palpebral, porque o buraco é muito mais embaixo. A gente tem inflamação real aqui. Como? O Demodex provoca um dano mecânico direto no folículo através das garras afiadas e movimentação constante. Então, sim, ele induz alterações fisiopatológicas que correspondem à hiperplasia epitelial, dilatação de ducto, hiperqueratinização do folículo e, como se não bastasse, ali você também encontra um lixão microscópico, digamos assim, né? Ele deposita detritos, enzimas digestivas, queratina, ali fica o ovo, inclusive. O próprio exoesqueleto, de quando ele morre, fica ali na base do cílio.
No caso do brevis, a obstrução física crônica altera a arquitetura da glândula de Meibomius e leva a uma atrofia e perda irreversível. Então, aqueles pacientes com a blefarite tem dropout, entraria aqui, por exemplo, com brevis. A novidade mais fascinante que a literatura recente traz é o papel do ácaro como vetor microbiano e imunológico. Então, além de tudo isso, ele carrega na sua superfície bactérias como Staphylo aureus, Staphylo oleronius, e ele se torna, então, um maestro de resposta tanto de uma disbiose ali de filme lacrimal, de margem palpebral, mas também de potenciais infecções e inflamações. Paralelamente, o exoesqueleto de quitina do ácaro também funciona como gatilho para o sistema imune inato. Então, ocorre, só a presença dele, você já vai ter ali a ocorrência de uma inflamação maciça, a liberação de interleucinas, como a interleucina 17, a 1-beta, metaloproteinase 9, que a gente sabe que é muito importante para blefarite, meibomite, olho seco, enfim. E o insight prático aqui é que é exatamente essa tempestade imunológica que explica por que os pacientes que têm uma superfície ocular cronicamente inflamária, refratária, podem ter Demodex. Se você trata esse olho seco grave apenas com lubrificante, com corticoide fraco, você vai enxugar gelo, você vai estar ali limpando o que, na verdade, a causa da inflamação de fato nunca foi resolvida, que pode ser o Demodex, e a gente viu aqui que tem 2 tipos ainda, então nem sempre é o clássico com colarete e tal. Agora, vamos trazer para a teoria a lâmpada de Fenta, tá? Hoje o diagnóstico, ele é eminentemente clínico, e ele é feito em segundos através do exame de lâmpada de Fenta. Um grande protagonista desse diagnóstico aqui é o colarete. Então, sim, o folliculorum tem a clássica casca cilíndrica, translúcida, que fica firmemente ali aderida à base do cílio, que fica como uma manga, mas ela não sangra, porque a gente sabe que se sangrar é por Staphylo aureus, tá? Agora, esse artigo que eu citei, ele é categórico em frisar aqui, o colarete é patognomônico de blefarite por Demodex. Por quê? Porque outros estudos já demonstraram que praticamente 100% dos olhos apresentavam colaretes e tinham a presença de Demodex quando você confirmava por PCR e por microscopia, ou seja, 100%. Então, isso tira a dependência do laboratório, por exemplo, e coloca o poder do diagnóstico de volta nas suas mãos. Então, no próprio exame lâmpada de Fenta, às vezes você tira uma foto, mostra para o paciente, ele já vai entender. A dica prática para você aplicar já amanhã no consultório é que muitos de nós, a gente examina a pálpebra com o olho reto, com o paciente olhando para a lâmpada de Fenta. E isso pode esconder a base dos cílios superiores. Então, o ideal é que você peça para o paciente olhar para baixo ou fechar o olho e aumente um pouco também o zoom da lâmpada de Fenta para 16 vezes ou 25 vezes e procure ativamente na base do cílio, em todo paciente com olho seco ou inflamado. Telangiectasias, triquíase, madarose, cílios que tenham esses colaretes, essas alterações com a meibomite podem indicar também blefarite por Demodex. Aqui o sintoma principal é prurido e ele tem aquela característica clássica de piorar à noite ou logo ao acordar, porque é o momento de maior atividade do ácaro, é o ciclo de vida dele, tem vida noturna. Essa característica temporal também é interessante para você diferenciar de alergia, por exemplo, que pode ter prurido, mas é o dia inteiro, né? Não tem esses picos aí de prurido. Agora um alerta vermelho sobre as associações clínicas. O Demodex tem uma fortíssima associação com rosácea, com diabetes e com idade avançada. Isso a gente já sabe. Os próprios nematologistas sempre utilizam o tratamento para Demodex aqui na rosácea, tá? A gente sabe que ele também tem predisposição para causar olho seco, justamente por essa fisiopatologia. Cerca de 70% dos pacientes que têm olho seco grave também apresentam Demodex. Então, aqui, o perigo é justamente no uso de imunomoduladores tópicos, como ciclosporina, liftegrast, que a gente usa isso para tratamento de olho seco grave. Mas você pode aumentar a prevalência, então você pode prescrever tratamentos caríssimos para olho seco, o paciente não melhorar, e a etiologia que é parasitária da inflamação, está sendo ignorada. Então, você não trata completamente o paciente. Outro insight valioso, especialmente para quem faz oftalmopediatria. Existe uma associação clássica de calásio pediátrico recorrente com Demodex. Então, se você tem uma criança que volta a cada 3 meses com um novo calásio, para de prescrever só pomada, só compressa, só lavagem com shampoo, que a gente sabe que está errado. Vai para a lâmpada de Fenta, procura os colaretes, porque muitas vezes o Demodex
é o gatilho inflamatório ou até mesmo obstrutivo, se for no caso do Brevis, nessas crianças aí que tem um quadro recorrente, tá? Agora, historicamente, a gente tem um arsenal muito complicado, né, para manejo de Demodex. Muitas vezes a gente utiliza qualquer coisa que a gente tenha à mão ali. A gente tem ivermectina, metronidazol, melaleuca, luz pulsada, que tem uma certa ação, e até blefaroesfoliação, que é uma possibilidade. Quando a gente fala de ivermectina, seja ela oral ou tópica, ela tem uma ação acaricida e melhora os sinais. Mas os esquemas oftalmológicos não são padronizados. A gente tem no mínimo 5 descritos, e a via oral muitas vezes tem risco de interação medicamentosa, sistêmica, enfim. O metronidazol também tem uma excelente ação anti-inflamatória, mas a atividade parasitária, na verdade, é indireta. Então, o grande problema dessas abordagens é que elas ajudam a reduzir a carga do ácaro, principalmente a reduzir a inflamação, mas isso é momentâneo. Então, ela não entrega um padrão consistente de eliminação do ácaro, do combate, de todo aquele ciclo de vida que ele tem, que a gente viu. O paciente chega a melhorar, mas quando suspende o tratamento, passa alguns meses e ele tá de volta com os mesmos sintomas. Então, não são tratamentos, não são targets, né, que vão matar de fato o Demodex. Então, chegamos ao grande elefante na sala. O melaleuca. A melaleuca tem seu princípio ativo, né, o T4O, e por muitos anos ela foi a principal arma da indústria, tá? Existem dezenas de formulações, da mesma forma que a ivermectina, né, tem várias possibilidades de uso, várias concentrações em lenço, em shampoo, em gel, e as concentrações variam de 3 até 100%, que pode ser feito em consultório. E a lógica faz sentido, né? Um produto natural, com uma ação antimicrobiana, acaricida, mas até nesse artigo que a gente está dissecando aqui hoje, ele faz um choque, ele dá um choque de realidade com base em evidência, trazendo que, na verdade, a eficácia real é baixa, na melhor das hipóteses, razoável, muitas vezes incerta, e uma análise citada no estudo traz até que a taxa global de erradicação com melaleuca, depois de 30 dias de uso, foi de 24%. Então é bem baixa. E detalhe, isso foi alcançado com um esquema intensivo e exaustivo para o paciente que participava daquele estudo, para que eles fizessem essas limpezas várias vezes ao dia, fossem em algumas vezes na semana, fazer em alta concentração essa dose no médico. Então, não é sempre que você vai conseguir fazer isso para o paciente. E o pior ainda é a baixa eficácia e potencial tolerabilidade baixa, pacientes alérgicos têm dificuldade no uso, pode causar dermatite de contato, pode ativar até reações imunológicas, então é complicado, né? Mais recentemente, alguns estudos in vitro mostraram também um dado bem alarmante, que concentrações bem baixas, na verdade, do melaleuca, como 0,1, 0,01 também citado, foram tóxicas para as células de glândulas meibomianas humanas. Então, não é um tratamento para você utilizar sempre. O insight prático aqui é que a melaleuca não é uma estratégia inofensiva. Você pode sim utilizar para tratamento, mas não a longo prazo, porque você pode estar causando uma certa iatrogenia através dessa atrofia de glândulas ou gerando essa dermatite de contato do paciente. Pode ser utilizada, sim, desde que estrategicamente, por curtos períodos, já que você não tem essa erradicação alta, né, chega a 25%, como adjuvante, tá? E quanto aos procedimentos de consultório, então? E quando a gente fala na luz pulsada? Bom, ela é interessantíssima como terapia adjuvante. Então, ela derrete a secreção espessa do meibum, ela reduz a inflamação, trata a rosácea associada, mas o efeito direto para o ácaro é variável. Então, além disso, ela também tem aquela contraindicação, fototipos altos, não é que qualquer paciente pode utilizar, tem restrição do sol, né? Próximo, microesfoliação. É interessante também, já que tem essa relação com queratinização de margem, mas ela não elimina o ácaro, né? Ela vai agir no terreno, vai limpar os folículos, limpar a margem, mas não vai matar o ácaro, não vai ser o principal agente de combate. Então, elas são adjuvantes, são terapias que ajudam, mas não podem ser seu pilar de tratamento. É exatamente nesse cenário de frustração crônica e de toxicidade que entra a principal novidade, já nem tão novidade, do mercado, que é o Lotilaner 0,25%. Ele, na verdade, está sendo descrito desde 2023, então não é tanto novidade, mas ganhou força agora com as formas farmacêuticas que estão disponíveis em mercado. Então, ele age diretamente
anti-ácaro, tá? Então, ele tem um excelente perfil de segurança e a grande sacada aqui da indústria, na verdade, foi de trazer essa molécula que já é utilizada na veterinária para o olho humano e que é extremamente lipofílica. Então, isso significa que o colírio não fica apenas boiando na lágrima, ele penetra realmente nos folículos, tem a ação do lotilaner dentro das glândulas meibomianas, isso já tem evidência, e ajuda nesse ambiente, que é exatamente onde o Demodex mais se esconde e tem seu ciclo de vida, né? O mecanismo de ação também é excelente, então ele é um ataque certeiro ali no Demodex, então ele interfere nos canais de cloro mediados por GABA específico do ectoparasita. Então aquela dúvida, mas não pode agir nos humanos? Não, específico nele, vai gerar uma paralisia do ácaro e a incapacidade de movimentação e morte rápida. Então ele é uma droga desenhada realmente para ser letal para ácaros e inofensivo para as células humanas. Isso, ao contrário dos tratamentos antigos, como a gente viu aqui, em que a gente tinha um esquema posológico meio frouxo, aí, difícil de saber qual é o ideal, aqui não. Aqui tem uma gota em cada olho, 2 vezes por dia, por 6 semanas. Então, 42 dias ali. Os resultados nos ensaios clínicos aí randomizados de fase 3 são bem interessantes. O principal foi o Saturn-1, que trazem que a proporção de pacientes que atingiu essa redução clinicamente significativa desses colaretes, que foi definida como 10 colaretes ou menos em cada paciente, foi de 81% contra 23% no grupo controle, que era só higiene palpebral. Então, de fato, até tem estudos que trazem resultados em 1 ano, ou seja, prolongado, que mostram que ele se estendeu, por mais que diminua um pouco a eficácia, eles estenderam os resultados em 68% em 12 meses, tá? A cura do eritema palpebral foi quase que o triplo do grupo controle também, então, e tudo isso com relevância estatística, tá? Então, assim, não é só a parte objetiva, mas também subjetiva do paciente melhorou. A tolerabilidade foi excelente, então 92% dos participantes classificaram ali como super tolerável, não tem ardência. O sintoma mais comum foi dor, então seria mais uma queimação leve, mas nada relacionado à ardência, aquela coisa de como tacrolimus, osclosporina, que pode arder bastante. E também não teve dermatite severa associada, diferente da melaleuca. Em termos práticos, o lotilaner não substitui a melaleuca, tá? Não é, assim, uma novidade que vai substituir e tirar ela de cena. Ela é um agente específico que vai agir absurdamente de uma forma muito mais consistente na prática clínica. A melaleuca sai de cena? Não, ela pode ser adjuvante, mas o lotilaner entrega o que promete, que é a erradicação, inclusive sustentada a 12 meses, do ácaro. Por fim, qual que é o impacto de tudo isso aqui no seu dia a dia? A principal mudança que a gente passa a considerar como sucesso terapêutico o paciente que tem erradicação do Demodex. E por que tratar o paciente assintomático? Primeiro, porque o Demodex vai impactar em cirurgias e adaptação de lente. Tem um estudo bem interessante, até o estudo Titan, que 56% dos pacientes que chegaram para avaliação de cirurgia de catarata tinham blefarite por Demodex. E a gente sabe que se não tratar isso antes do procedimento, o biofilme e a inflamação vão alterar a biometria, vão prejudicar o cálculo de Lille, aumentar o risco de endoftalmite e inclusive o pós-operatório, porque tem estudos que mostram que existe 20/20 insatisfeito por conta disso. Além disso, o ácaro é uma das principais causas ocultas do abandono de lentes de contato. Por intolerância, o paciente coça muito, ele não vai conseguir utilizar a lente. Então, mais um fator aí. A grande mensagem de hoje é que a gente está vivendo uma mudança de paradigma, seja de raciocínio, de parar de tratar a blefarite com medidas de higiene frustrantes, terapias inespecíficas que a gente não sabe muito bem como fazer. E a gente está entrando nessa era de abordagem etiológica direta, de agir aonde temos a etiologia. O Demodex agora é um alvo terapêutico real, uma terapia que existe comprovação, e isso não mudou apenas a forma que a gente prescreve, mas também como enxergar a doença, né, muito mais complexa, não só um olho seco genérico, né? Se esse vídeo trouxe valor para sua prática clínica, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, de compartilhar com seus colegas, com os residentes, colegas de clínica que precisam saber mais sobre blefarite por Demodex. A oftalmologia continua avançando quando a gente compartilha o conhecimento e eu espero vocês na semana que vem no nosso próximo vídeo.